todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Para nós é uma alegria podermos estar falando ao grupo Eurípides Barçanufo de Jaraguá do Sul, que eu ainda não conhecia, estou conhecendo agora e espero que da próxima vez eu esteja aí presencialmente e não à distância. Mas enfim, é uma alegria para todos nós estarmos aqui, nós da família Caminho de Damasco, da cidade de Votuporanga, abordando um tema tão significativo, tão relevante, tão importante, intitulado A Batalha Final, enfim, a regeneração. E eu gostaria de começar fazendo 3 observações, 3 considerações. Quando a gente diz a batalha final, enfim, a regeneração, nós não podemos esquecer que nós estamos mencionando algo subjetivo, no sentido do tempo, porque ao afirmarmos, enfim, a regeneração, a impressão que temos é que é amanhã, é que é daqui a uma semana, que é daqui a um mês. E nós precisamos considerar mais ou menos assim. Imagine que você precisa reformar a sua casa. A sua casa está muito velha e você não tem o dinheiro para fazer a reforma. E por uma sorte, por algo em que o destino colabore com você, você ganha um dinheiro extra, você recebe uma herança. E quando você pega o dinheiro na mão, você diz assim: enfim, a reforma da minha casa. Só que do momento em que você está com o dinheiro na mão, dizendo isso, enfim, a reforma da minha casa, até você fazer a reforma, existe um período, existe um processo, porque aí você vai ter que contratar o pedreiro. Quando você conseguir o pedreiro, a obra vai começar, e aí nós sabemos como é obra dentro de casa, quebra aqui, quebra ali, sujeira, dificuldade, até que depois de um período relativamente longo, a casa está pronta, totalmente reformada. Numa comparação simbólica, ao dizermos enfim a regeneração, estamos com o dinheiro na mão, ou seja, estamos iniciando esta etapa que nos conduzirá à condição de mundo de regeneração. Segundo alguns amigos de Chico Xavier, ele teria dito em conversas particulares que o orbe terrestre, que o planeta Terra, chegará a esta condição por volta do ano de 2050, 2057. Se esta data realmente for real, nós temos aí um período pela frente ainda de muitas lutas. Então é preciso considerar essa expressão no título da palestra, enfim, a regeneração, como algo que está mais próximo, como algo que em breve tempo vai acontecer. Só que esse breve tempo, ele pode se expandir a depender de como nós, os encarnados, estivermos conduzindo a nossa vida daqui para frente. A segunda observação, a segunda consideração é a respeito da fundamentação da nossa palestra. Eu tenho um amigo, um estudioso da doutrina espírita, que ele sempre diz assim: Aguinaldo, sempre que você for fazer uma abordagem, a primeira coisa é você dar a referência, é você citar da onde você está tirando, o que é que você usou como referência para fazer a exposição. Ocorre que nós temos aí 45 minutos mais ou menos para fazer a exposição. E se nós fôssemos citar todas as referências, fazendo a leitura, nós demoraríamos muito e perderíamos muito tempo na exposição. Sendo assim, para que a gente tenha as referências, eu gostaria de dizer que muitas das coisas que eu aqui estarei falando, vocês vão encontrar lá no Livro dos Espíritos,
nas questões 55 a 58, que fala da pluralidade dos mundos habitados. Assim também, como no Livro dos Espíritos, da questão 776 à questão 789, onde é abordado por Allan Kardec a lei do progresso e os povos degenerados. Nós vamos encontrar a referência também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 3, onde naquela ocasião nós veremos o título: As diversas categorias de mundos habitados. Além disso, estamos aqui também dando como referência o livro Cartas de uma Morta, escrito pela mãe de Chico Xavier, no ano de 1935, as obras de Dr. Inácio Ferreira, a minha obra Batalha Final e a obra recém-lançada pelo Espírito Aulos, que também fala do assunto que eu estou mostrando aqui para vocês, Os Pacificadores. Então nós estamos usando todas estas referências. E a terceira observação, para que a gente possa entrar de fato no tema, é que é um tema muito amplo. É um tema que nós teríamos aqui conteúdo para abordar durante 4 horas e não esgotaríamos o tema. Falar da transição planetária, falar da evolução da humanidade, o degredo, os mundos primitivos, os processos kármicos, é um assunto, é um tema que não esgota. Então nós elaboramos a nossa palestra, nós elaboramos o nosso estudo no modelo perguntas e respostas. Ou seja, nós elaboramos algumas perguntas e estaremos respondendo estas perguntas, porque acreditamos que nesse modelo de pergunta e resposta, a compreensão, o entendimento do tema, ele fica melhor, tá bem? Então, a partir de agora, nós vamos abordar o tema, a batalha final, a regeneração que está aí para todos nós. Muito bem. Primeira pergunta: o que é e como definir as reurbanizações extrafísicas? Esse termo, reurbanização extrafísica, foi um termo muito usado pelo espírito Ângelo Inácio em algumas obras do médium Robson Pinheiro. Na ocasião, o autor espiritual, o espírito Ângelo Inácio, se refere às limpezas espirituais que estão acontecendo nas dimensões espirituais próximas da Terra. Porque nós não podemos esquecer que quando falamos de mundo espiritual, nós não estamos falando de uma dimensão, a dimensão física e a dimensão espiritual. Nós estamos falando da dimensão física que se desdobra nas muitas dimensões espirituais que cerca o nosso orbe terrestre. É por isso que quando alguém pergunta assim: como é que vivem os espíritos? Eles precisam comer? Eles precisam dormir? Os espíritos fazem sexo? Como que é a vida dos espíritos? Esta resposta, ela é subjetiva. E ela é subjetiva porque isso vai depender de qual dimensão o espírito está habitando. Porque segundo o seu nível evolutivo, ele estará nesta ou naquela dimensão. Então, quando nós falamos das reurbanizações extrafísicas, nós estamos falando destas limpezas, de uma espécie de saneamento nos ambientes subcrostrais, nos ambientes relacionados ao umbral, umbral médio, umbral grosso, umbral leve, que foi uma definição de André Luiz, promovendo nesses lugares sensíveis mudanças. Em outras palavras, a transição planetária, a transição do planeta Terra, ela não acontece apenas em nível físico, mas também em nível espiritual. Nós sabemos
se estudamos, que as chamadas organizações do mal, as trevas, no sentido daqueles espíritos que movem uma ação contra Jesus, daqueles seres que têm como objetivo principal a dominação do planeta Terra, nós sabemos que eles têm as suas bases, os seus redutos, os seus laboratórios nestas dimensões espirituais. Então, o que é que os benfeitores têm feito? Eles têm, digamos assim, invadido esses locais, como os policiais, por exemplo, invadem as grandes favelas no Rio de Janeiro ou em São Paulo para prender traficantes e destituí-los do poder. É assim também que os benfeitores têm feito nas dimensões espirituais próximas do orbe terrestre. Estas reurbanizações extrafísicas, elas têm a finalidade de uma limpeza num caráter energético, um caráter mental, um caráter psíquico. Sendo assim, estas repercussões vão chegar até o orbe terrestre. Nós temos hoje no mundo espiritual uma verdadeira guerra. Quando o autor espiritual deu o título ao livro A Batalha Final, não foi exagero. Hoje nós temos na dimensão espiritual uma verdadeira guerra. Quando nós lemos o livro As Dimensões Espirituais, que é do Espírito José Lázaro, por nosso intermédio, e quando nós lemos o livro Os Pacificadores, que é do Espírito Aulos, também por nosso intermédio, nós iremos notar esta guerra que tem acontecido principalmente nos céus do Brasil. Sob Brasília existe uma guerra de dimensões extraordinárias. Nós não temos ideia o quanto esta batalha espiritual está acontecendo. Uma batalha espiritual entre o bem e o mal, que se intensificou logo depois do impeachment da presidenta Dilma. A partir dali, esta guerra, ela se tornou mais acirrada e ela vem se mantendo até os dias atuais. E aí alguém vai perguntar assim: Aguinaldo, mas por que essa guerra está tão acirrada? Porque o processo de transição planetária, ele está se afunilando. Nós estamos chegando no momento em que tudo está sendo decidido. E o Brasil, na expressão de Humberto de Campos, é pátria do Evangelho e coração do mundo. E os espíritos, as inteligências voltadas ao mal, estarão fazendo de tudo para impedir que o Brasil se torne de fato a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Nós não temos ideia do que tem acontecido nos bastidores da vida física. A ação destes seres espirituais, elas não estão restritas, como pensam muito, ao espaço das casas espíritas, aos templos religiosos, muito pelo contrário. As grandes mentes do mal estão atuando diretamente nos grandes líderes mundiais, nos grandes líderes dos países de primeiro mundo. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, e eu sei o que eu vou dizer aqui, vai causar uma certa polêmica, e vai causar uma polêmica porque quase tudo hoje em dia é politizado. Tudo nós levamos para o lado da política. A gente faz um comentário e logo alguém diz assim: tá vendo? Ele é de direita, por isso que ele está dizendo isso. E se você fizer um outro comentário, já diz assim: ele é de esquerda, por isso que ele está dizendo isso. E aqui, de forma alguma, nós vamos envolver partido político. De forma alguma, nós vamos falar de esquerda, nós vamos falar de direita. O que nós vamos dizer é que, sem dúvida alguma,
falando do Covid, o vírus veio da China. O vírus veio da China. A Organização Mundial da Saúde se calou. O resto dos países do planeta se calaram. Há aqueles que dizem que o vírus veio da China de forma acidental. Mas se nós prestarmos atenção em obras recentes, obras literárias, como a do Manuel Filomeno de Miranda, ou da obra do Dr. Inácio Ferreira, Um Mandamento Vos Dou, que é a sua última obra literária, nós vamos perceber claramente que foi algo proposital. Porque quando nós falamos de trevas, nós estamos falando daquelas que existem no mundo fora da matéria e daquelas que existem na matéria. Então, quando nós falamos isto, algumas pessoas vão ficar inquietas, vão achar que é absurdo, que nós estamos exagerando, mas quando nós ouvimos, por exemplo, a sigla NOM, novo, nova ordem mundial, nós estamos falando também de algo que existe, de algo que é real, de alguns líderes mundiais que têm a intenção de dominação do planeta. É por tudo isto que, sem dúvida alguma, nós vivemos hoje uma guerra espiritual. Não precisamos fazer parte deste ou daquele partido político, mas precisamos descer de cima do muro e sermos trabalhadores de Jesus no que concerne a construção de um mundo melhor. Ok? Vou tomar uma água e vamos para a segunda pergunta. Em que momento o planeta Terra atingirá o patamar de mundo de regeneração? Como eu disse ainda há pouco, segundo previsão do próprio Chico Xavier, em torno de 2050, 2057. Mas, sinceramente, eu não acho que essa data ela seja objetiva, porque quando nós falamos de humanidade, a lei é a mesma para quando falamos de individualidade. No processo evolutivo individual, ou seja, na evolução individual de cada um de nós podemos apressar o processo evolutivo, como nós podemos retardar o processo evolutivo. Recentemente perguntaram ao espírito do Dr. Inácio Ferreira se ele acreditava que a Terra poderia conviver com outros vírus, até piores que a Covid-19. E ele respondeu que sim, a depender do que a própria humanidade está fazendo com o planeta Terra. Então, a gente observa, a gente imagina, a gente cria perspectiva que nessa data, mais ou menos, nós já estaremos na condição de mundo de regeneração. Mas, sinceramente, muita coisa precisa acontecer para que, de fato, essa data se confirme. Nós sabemos que o ser humano pode, enquanto humanidade, avançar mais rápido ou retardar esse processo. E diante desse afunilamento do processo de transição planetária, a gente também sabe que nessas reurbanizações extrafísicas se tem todo um trabalho, toda uma dificuldade para que os guardiões, os espíritos encarregados desta função, recolham os espíritos que não têm mais condição de reencarnarem na Terra para serem deportados para outros planetas. Quando nós lemos o livro Batalha Final, nós vamos ver lá que o autor, ele cita que existe uma prisão dimensional sobre a floresta amazônica, onde espíritos já desencarnados, sem corpo físico, aguardam o momento de se deslocarem para um outro planeta. O espírito de Ângelo Inácio nos informa
que a Lua também é um planeta, é o satélite aqui do nosso planeta, que tem prisões, que muitos espíritos que já saíram da Terra estão aprisionados na Lua, esperando o momento de serem transferidos não para um planeta, mas para vários planetas diferentes, de acordo com o histórico espiritual de cada um. E compreendam, isso não é simples de ser feito. É preciso que os benfeitores, os espíritos encarregados desse processo, analisem cada situação de cada espírito. O próprio Dr. Inácio Ferreira lembra que nesse processo em que os espíritos são deportados para outros planetas, eles têm uma espécie de reencarnação no mundo espiritual daquele planeta, para depois reencarnarem no plano físico. Ora, mas por que isso acontece, Aguinaldo? Porque nós vamos ler lá no Livro dos Espíritos que o nosso perispírito é constituído do fluido cósmico universal pertencente ao mundo que nós habitamos. Se o espírito vai trocar de mundo, se ele vai habitar um outro planeta, é natural que a consistência do seu perispírito esteja em sintonia com o fluido pertencente àquele planeta. Então é natural que os espíritos reencarnem, entre aspas, primeiro na dimensão espiritual, para depois começarem a reencarnar nesses chamados mundos primitivos, que são os planetas para os quais serão enviados os espíritos que aqui na Terra não souberam aproveitar a oportunidade, para que a partir daí possam recomeçar o processo de evolução, de aprendizado, digamos assim, numa outra escola do nosso universo, da nossa galáxia. Nesse processo, e tem muita gente que discute isso até hoje, nesse processo é óbvio que nós contamos com o auxílio dos extraterrestres. É evidente que seres de outros planetas têm nos auxiliado neste processo de transição planetária. E cada vez mais o assunto extraterrestre está vindo à tona, até porque o Pentágono, os Estados Unidos no geral, agora recentemente, de alguns meses para cá, isso é recente, esse ano, tem admitido a existência das naves extraterrestres. Recentemente o Pentágono liberou vídeos, fotos destas naves. O próprio ministro de Defesa do Canadá, Paul Heller, certa vez afirmou que os discos voadores são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Então nós temos todo esse processo em andamento. Claro, meus amigos, meus irmãos, que o assunto é palpitante, porque alguém pode dizer assim: bom, mas se a gente tem os seres do bem ajudando na evolução do planeta Terra, a gente pode ter também seres extraterrestres do mal querendo se apoderar da Terra? Claro que sim, sem dúvida que sim. Aí por que eles não invadiram a Terra ainda? Como nós vemos, em alguns filmes que a gente assiste, em que os ETs invadem a Terra para dominá-la. Porque existe uma barreira de proteção, como se fosse, vou dar um exemplo, essas fronteiras. Quando você vai de um país para o outro, você tem que cruzar a fronteira. E ali, para cruzar a fronteira, você tem que apresentar documento, uma série de exigências, para você poder entrar neste país. Então vamos imaginar assim: ao derredor do orbe terrestre existe uma fronteira, e qualquer nave que se aproxime do planeta Terra, nós temos aqueles seres que são encarregados da proteção do orbe terrestre. Olha que coisa fantástica, é uma coisa espetacular,
porque à medida que nós vamos estudando esse assunto, a gente vai percebendo que a gente não sabe quase nada. Você, por exemplo, analisa Jesus. Jesus é o governador da Terra, mas o Jesus também é governador de outros planetas. Jesus não é só o governador da Terra. E nós temos em Jesus a referência moral. Nós temos em Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, o modelo e guia. Mas se você quiser ir além nas reflexões, nós vamos encontrar os governadores das galáxias, os governadores dos universos, sim, dos universos, porque essa ideia de universo, ela já caiu por terra. Nós, os cientistas, os estudiosos, a física quântica, tem nos ensinado que hoje, quando nós vamos falar de universo, nós usamos o termo multiversos, porque na realidade nós estamos descobrindo que a nossa galáxia, ela está inserida dentro de um universo, ao qual existem tantos e tantos outros universos, que nós não temos a menor ideia da existência. Por isso que eu disse no início que é um assunto fantástico, e eu estou aqui assim, fazendo o máximo para nesse tempo que nós temos, passar o máximo de informação possível. E alguém vai dizer: poxa, Aguinaldo, mas você explicou uma coisa que eu não entendi. Poxa, Aguinaldo, você explicou uma coisa que eu não concordo. Por isso que eu sugiro assim: leiam as obras que eu citei, principalmente as obras que eu citei, elas trazem muitas informações nesse sentido. Eu vou repetir, eu citei 5 na verdade. Claro que estudar o Pentateuco de Allan Kardec, as obras de André Luiz, é estudo obrigatório. Isso daí eu não vou nem citar, isso daí é dever de casa, tá? Eu estou citando essas obras como para além do Pentateuco e das obras de André Luiz. Eu citei o livro Batalha Final, que é de nossa autoria, o livro Dimensões Espirituais, que é de nossa autoria, e o livro Os Pacificadores, que também é de nossa autoria. Como eu lembrei aqui, um livro que é novo, lançado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, que fala sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, e de um livro que é novo também, do Espírito do Dr. Inácio Ferreira, intitulado Um Novo Mandamento Vos Dou, em que ele faz a abordagem da Covid, né? Onde a Covid nasceu, os responsáveis, a questão espiritual, assim por diante. O que nós estamos tentando fazer aqui é uma síntese da síntese da síntese da síntese, porque cada pergunta dessa que eu estou elaborando e estou respondendo, caberia um seminário. Cada pergunta dessa. Mas vamos em frente. Terceira pergunta: se considerarmos a Covid, a violência, a revolta da natureza, a fome, poderíamos dizer que a humanidade teria que passar por tudo isso? Esse processo evolutivo da humanidade, ele teria que ser tão doloroso assim? Bom, vamos lá. Tem coisa na nossa vida que está dentro de uma programação reencarnatória, como queiram alguns, dentro de um processo kármico, e outras situações que são as consequências das nossas escolhas. Então, por exemplo, se você tem um indivíduo que usa máscara, que toma todos os cuidados, já tomou as 2 doses da vacina e ainda assim pega Covid e morre, bom, nós temos aí então uma programação reencarnatória. Estava dentro do processo evolutivo dele a necessidade de viver aquela experiência. Se você tem uma pessoa que não usa máscara, que vai para a festa, que não respeita o distanciamento social e atrai para si o vírus, se contamina e morre, nós temos aí um mau uso do livre-arbítrio. Muito bem. Trazendo para a humanidade,
todo o processo de transição planetária, ele é doloroso. Quando nós estudamos lá os vários mundos que existem na nossa galáxia, os espíritos vêm explicar que cada um deles estão dentro de uma escala, de uma condição evolutiva, mundo primitivo, de provas e expiação, de regeneração, mundo feliz, etc. Então todo esse processo de transição planetária, ele tem aí uma dificuldade, ele é até certo ponto doloroso, mas nós não podemos esquecer que muitas dessas dores, elas são, vamos dizer assim, dores extras. Talvez, se ao longo dos séculos, o ser humano, o homem, tivesse conduzido o planeta de uma forma diferente, nós não estaríamos sofrendo tanto. Em pleno ano 2021, nós ainda temos a destruição das florestas, a violência, o egoísmo, o desrespeito à natureza. Hoje, ainda hoje, se mata por um par de tênis. Há muito tempo atrás, Thomas Harvey, que foi um pensador, ele disse que o homem moderno havia perdido o endereço de Deus. E talvez ele tivesse razão. Quando a gente olha para a humanidade, com exceções naturalmente, a impressão que nós temos é que o homem moderno perdeu o endereço de Deus. Hoje ainda nós temos guerra, estamos aí convivendo com os massacres em Israel. Olha que coisa absurda, nós temos um vírus que está matando milhares e milhares de pessoas no mundo todo, e ainda tem países jogando foguete em outro país, por causa de terra, por causa de petróleo, por causa de poder. Então, quando nós lançamos esse olhar crítico para a humanidade, nós entendemos que muito das dores que nós estamos atravessando agora poderia ter sido evitada. Em outras palavras, esse processo de transição planetária não precisaria ser tão doloroso assim. Ok? Pergunta número 4. Os chamados espíritos das trevas, afinal, lutam contra quem? Para quê? Bom, todo o movimento da chamada trevas ou mal organizado se dirige contra Jesus. Repetindo o Dr. Inácio, na última obra literária que ele escreveu, ele afirma que um dos objetivos maior deste movimento é riscar o Cristo do calendário humano. Então nós temos que prestar atenção nisso. Nós que pertencemos a casas espíritas, que somos médios, que somos trabalhadores, nós temos que estar atentos com a nossa responsabilidade. Antes de eu começar aqui a minha fala, eu vi aí pelo vídeo a casa espírita de vocês cheia de trabalhadores. Que bom, parabéns, vocês estão aí. Não se trata de se expor, não se trata de colocar a vida em perigo, mas nós não podemos cruzar os braços como cristãos, como espíritas que somos, e dizemos assim: mas tem isolamento social, vamos ficar em casa. E mais de um ano que muitos centros espíritas não abrem as suas portas. É preciso arriscar, é preciso contornar as dificuldades. Aqui na nossa casa, Caminho de Damasco, em Votuporanga, nós estamos mantendo praticamente todas as atividades. Por exemplo, temos as sessões mediúnicas, temos 3 sessões mediúnicas. Uma que acontece às segundas-feiras, que são os tratamentos na maca. Uma que acontece na quinta, que é fechada só com os médiuns. E uma sessão mediúnica que acontece no momento em que o Dr. Klaus está fazendo a live de tratamento espiritual. Para quem não conhece, todo domingo às 19h30, pelo meu canal, a gente faz um tratamento espiritual à distância, com palestras, e o tratamento feito pelo próprio Dr. Klaus. E nesse momento,
também tem uma sessão mediúnica. Então a gente pegou um médium doutrinador, fica no canto da sala. Outro médium, outro doutrinador, fica no outro canto. Vai para a cozinha, vai para debaixo do pé de manga. Contornemos os problemas para podermos servir em nome de Jesus. Esse momento está nos forçando a descer de cima do muro. A gente precisa criar condições para que o trabalho aconteça e as pessoas sejam ajudadas, os espíritos sejam amparados. Nunca na história recente da humanidade, bem mais recente, os benfeitores trabalharam tanto. Eu não sei se vocês sabem, mas houve no plano espiritual uma convocação para que espíritos que têm outras atividades no mundo espiritual viessem a ajudar aqui ao derredor da crosta os vários casos de desencarnações por causa da Covid. Os espíritos montaram no plano espiritual hospitais de campanha que servem para receber os milhares e milhares de espíritos que estão desencarnando com Covid. E nós, enquanto médiuns, podemos colaborar no desdobramento do sono, indo para o plano espiritual, trabalhar. Podemos colaborar sem, claro, contrariar a lei. Não é isso que eu estou dizendo. Porque aqui, por exemplo, aqui teve toque de recolher, né? 8 horas tinha que fechar tudo. Começamos a fazer a reunião às 6. E se o toque de recolher fosse às 6, a gente fazia às 4. Criar mecanismos onde a gente possa colaborar com a construção de um mundo melhor. Voltando para a pergunta, os espíritos das trevas, eles têm aí uma hierarquia, e parece que já foi um tema abordado por outro orador antes de eu falar, então eu não vou entrar muito nessa questão. E dentro dessa hierarquia, você tem lá os dragões, os magos negros, os cientistas, etc e tal, e o movimento é contra Jesus. Contra Jesus. E estes seres, eles têm, digamos assim, uma raiva muito grande do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele vem sobretudo reviver Jesus. E além do Espiritismo vir reviver Jesus, o Espiritismo nos ajuda a entender todo esse processo. Então, fechar casas espíritas, inutilizar casas espíritas, ou fazer com que elas realizem um trabalho limitado, porque hoje tem isso, né? Às vezes o centro espírita não fecha, mas tem aquela coisa, né? O doutrinariamente correto. Então não pode isso, não pode aquilo, isso é antidoutrinário, aquilo é antidoutrinário, reduzindo as atividades, a palestra e a água fluidificada. Aqui na nossa casa, eu tenho orgulho de dizer, aqui a gente tem Kardec, aqui a gente tem Jesus, mas também tem Preto Velho, mas também tem maca, mas também tem cirurgia espiritual, tem socorro a quem precisa. Então é isso que a gente tem que estabelecer como nosso objetivo como cristãos e espíritas que somos. Quinta pergunta. Deduzimos que muitos espíritos inimigos do Cristo estejam nesse momento reencarnados. Sim, sem dúvida alguma. Nós temos no poder vários inimigos de Jesus agindo no meio político, no meio empresarial, para comprometer, por exemplo, o poder econômico. Você pega um país como o Brasil, que tem tantas dificuldades, se você compromete mais do que está comprometido o poder econômico, nós ficamos à mercê desses homens que se colocam como homens generosos, que depois vão nos beneficiar com um prato de comida. Algumas destas pessoas agem no mal inconscientemente, são marionetes desses espíritos, estão apenas buscando o poder político. Outros tantos agem com conhecimento de causa, ok? Está aí a Covid,
que não nos deixa mentir quando falamos do vírus e quando falamos de que ele foi propositadamente espalhado na humanidade. Não poderia ser diferente. E vejam, eu vou repetir, não estamos falando de esquerda, não estamos falando de direita, quem defende isso, não estamos falando disso. Mas a China, por exemplo, pouquíssimo tempo depois de sair o vírus, tinha vacina. Não parece suspeito isso? É no mínimo suspeito. Mas não pode falar, porque o Brasil tem negócio com a China, então você já viu, aí não pode criar problema. Né? E aí a gente fica na dependência da China. Só que alguém poderia levantar uma outra questão. Aguinaldo, mas se você está falando de uma espécie de guerra biológica, como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Peraí. Isso não tem a ver necessariamente com Deus. Eu vou dizer o seguinte: a humanidade criou condições para que isso acontecesse. A humanidade criou condições para que isso acontecesse. Porque, vejam, para que o mal aconteça, é preciso condições para que aquilo aconteça. Vocês concordam comigo? Como eu falava ainda há pouco das nossas escolhas. Se eu estou no lugar errado, na hora errada, fazendo alguma coisa errada, eu acabo me expondo. E ao me expor, eu corro o risco de que algo de ruim possa acontecer comigo. Tá legal? Eu sei que o meu tempo está terminando. Eu vou pedir aí mais 2 ou 3 minutos só para me responder rapidamente as últimas perguntas que tem aqui, tá bom? Para a gente tentar passar o máximo de informação possível. Pergunta: temos a impressão que o mal está mais poderoso? Está? Não, não está. O mal não está mais poderoso, ao contrário. O que temos visto por parte do mal é desespero de causa perdida. É desespero de causa perdida. Aguinaldo, você acha então que o planeta conseguirá chegar à condição de mundo de regeneração? Mesmo com tanta oposição? Sim, eu acredito que o planeta chegará. A pergunta é: quantos de nós chegaremos também? Porque a questão é, se nós vamos estar do lado de Jesus, simbolicamente falando, quando o planeta atingir esse patamar, por conta das nossas fragilidades. As nossas fragilidades podem fazer com que a gente perca a convicção, que a gente perca a fé e que a gente passe para o outro lado, ou no mínimo nos tornemos omissos, e aí não colaboramos com Jesus. Eu vou aqui fazer a última pergunta, tá? Tá dando aí 45 minutos, foi mais ou menos o tempo combinado, né? Em meio a essa batalha final, como mantermos-nos no bem, sem esmorecermos? Essa pergunta é mais para o individual. Nesta batalha final, como mantermos-nos no bem, sem esmorecermos? E eu vou dar 5 dicas, presta atenção. Autoconhecimento e mudança interior. Morrer não é o pior que pode lhe acontecer. Autoconhecimento e mudança interior. 2, disposição para servir Jesus. 3, resiliência, encontrar caminhos alternativos para o trabalho não parar. 4, oração e vigilância. Na recomendação de Jesus: vigiai e orai, para que não venhamos cair em tentação. E 5, conquista de hábitos saudáveis, tomando um cuidado muito grande com a mídia, que muitas vezes manipula a nossa mente. Hoje, e eu conheço bem isso, porque sou hipnólogo, trabalho com hipnose, além de ser terapeuta, a mídia, os veículos de comunicação, e aí também você pode se estender para o Facebook, internet, são formas essenciais de manipulação de massa. Nós temos hoje grandes hipnoses de massa, que muitos não se dão conta que estão sobre essa hipnose.
Tá bom, pessoal? Para encerrar, eu agradeço pelo convite, fico feliz em participar, quero desejar muita paz aos amigos de Jaraguá do Sul. Se alguém gostou da palestra, se os irmãos gostaram, podem entrar lá no nosso canal. Você digita Agnaldo Paviani, terapeuta e escritor. Nós temos live todas as sextas, 8 horas da noite, e todo domingo, 19h30, que é o tratamento espiritual. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.